Olá, pessoal. Nós somos alunos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e estamos aqui para apresentar um trabalho da matéria Fenômenos de Transporte. Falaremos um pouco mais sobre os fenômenos relacionados à convecção. Meu nome é Luiz Henrique Scarpato Lenz, eu sou aluno do curso de Engenharia Elétrica. Eu sou Igor, sou do curso de Engenharia Elétrica. Sou Lucas Marins e também sou do curso de Engenharia Elétrica. Olá pessoal, meu nome é Lucas Cezepaniak, sou do curso de Engenharia Elétrica. Olá, eu sou Letícia, sou do curso de Engenharia Elétrica. Olá, hoje vamos aprender um pouco mais sobre a convecção. Primeiramente, o que é a convecção? Bom, a convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre pela movimentação interna de um fluido, como o ar ou a água. Mas o que é essa movimentação interna? Bom, de maneira bem simplificada, quando um fluido está frio, ele é mais denso. Portanto, ele desce. Quando esse mesmo fluido está quente, ele é menos denso. Portanto, ele sobe. Mas esse fenômeno, a convecção, no que ela pode ser aplicada no nosso dia a dia? Um exemplo simples disso é a geladeira. Por quê? A maioria das geladeiras funciona por meio da convecção, já que o ar frio é formado no congelador e o ar frio, como já vimos, é mais denso. Portanto, ele desce. E o ar quente que está no refrigerador sobe para o congelador para ser resfriado novamente. As geladeiras que possuem o freezer na parte de baixo, elas possuem sistemas independentes. Então elas funcionam um pouquinho diferente das geladeiras tradicionais. A convecção está presente também nos tipos de chuva, já que temos uma chuva chamada chuva convectiva. Por que ela leva esse nome? Pois o ar quente, que é menos denso, ele sobe, levando toda a umidade para a nuvem por meio da evaporação. Ao chegar na nuvem, por meio da condensação, ocorre a chuva. Esse tipo de chuva também é chamado de chuva de verão, já que geralmente ela ocorre no verão por ser mais calor, e também elas são chuvas rápidas e de grande intensidade. Para entender a camada limite térmica, vamos utilizar um exemplo. Temos aqui uma placa plana com a temperatura Ts e um fluido que escoa paralelamente à placa com temperatura T infinito. Ao chegar na placa, as partículas desse fluido que estão em contato com a placa não se arrastam, elas permanecem paradas, adotando a temperatura Ts. No intervalo delimitado pela camada limite térmica, que é esta curva em vermelho, abaixo dela temos o gradiente de temperatura e acima dela temos o fluido com a temperatura T infinito. Mas e a espessura dessa camada limite, o ΔT? O que é? Bom, o ΔT é igual ao Y. Para quando temos a diferença de temperatura da placa e do fluido igual a 99% da diferença de temperatura da placa com o fluido antes de entrar em contato com a placa, ou seja, fora da camada limite térmica. Agora, vamos ver dois experimentos que ilustram o comportamento dos fluidos no processo de propagação de calor. O experimento a seguir foi realizado por alunos do curso de Ciências da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, tendo como responsável o professor Francisco Carlos Lavarda. Olá! Hoje faremos experimentos sobre a propagação de calor por convecção. O objetivo é mostrar como ocorre a transmissão de calor por convecção num líquido sob aquecimento. Ao olhar para a água fervendo, temos a impressão de que ela está pulando na panela, ou seja, movimentação de água fica bastante visível. Porém, a movimentação não ocorre apenas quando a água está fervendo. A movimentação ocorre durante todo o aquecimento.
Quando a água está fervendo, ela faz convecções tão rápidas que podemos vê-la. Convecção significa processo de transmissão de calor que é acompanhado por transporte de matéria, segundo o dicionário Aurélio. A água, assim como os demais fluidos, sofrem convecção durante o aquecimento porque a parte aquecida, que é em geral a que está embaixo, fica mais leve, ou seja, passa a ter menor densidade do que as demais partes. Então, a parte aquecida sobe enquanto a outra desce para ocupar o lugar da que saiu. A ideia do experimento é mostrar que ocorre convecção em um líquido dentro de um copo quando ele é aquecido. Para isso, coloca-se um pouco de leite no fundo de um copo com água e aquece-se o fundo do copo com uma vela. Então aqui nós vamos colocar a água dentro do copo e no fundo colocaremos o leite. Aquela porção de leite que está no fundo do recipiente, consequentemente estará mais próximo da chama, será aquecido primeiro. O leite que está sendo aquecido fica mais leve que a porção de água que está acima dele. Isso faz com que a parte aquecida suba e a que não está aquecida desça. Como o leite contrasta com a água, então dá para ver o leite se movimentando junto com a água. Observando o movimento do leite, temos a noção de como a água sofre convecção enquanto ela é aquecida. A convecção num gás ocorre quando a parte de baixo é aquecida. Sua densidade diminui, ele fica mais leve, e ela sobe, sofre um empuxo, que é o princípio de Arquimedes. Enquanto o ar frio, portanto com uma densidade maior, fica mais pesado e desce para ocupar o lugar do ar que subiu. A energia térmica vai se espalhando por todo o gás. No caso da formação dos ventos, ocorre um processo semelhante, sendo que o calor que aquece as massas de ar é o calor irradiado do Sol, que aquece a superfície da Terra, aquecendo assim o ar que está em contato com a superfície. O vento se forma nos movimentos realizados pelas massas de ar, quente e fria. O relevo da crosta terrestre também influencia nos ventos a baixa altitude, pois o movimento do ar tem que seguir o seu contorno. A ideia do experimento é mostrar que o ar aquecido pela chama de uma vela se movimenta. Visto que o ar aquecido pela chama da vela sobe, então coloca-se um catavento leve acima da chama para observar se o catavento girar devido ao movimento das massas de ar aquecidas pela chama. Vamos ver? Observamos então o catavento se movimentando, ou seja, o ar que a chama está aquecendo está fazendo esse movimento. Olá, meu nome é Letícia. Eu vou falar um pouco sobre o coeficiente de película. Para isso, a gente vai começar deixando definido que convecção é a transferência de calor entre uma superfície e um fluido, onde podemos calcular através de uma relação proposta por Newton, onde basicamente a gente relaciona o fluxo de calor transferido, a área da transferência, a diferença de temperatura entre a superfície e
o fluido mais afastado da superfície e o coeficiente de película, também conhecido como coeficiente de transferência de calor, mas a gente vai usar aqui como coeficiente de película. Eu vou ilustrar para vocês a equação e eu vou falando como é, explicando mais algumas coisinhas. Então, como eu falei anteriormente, né, a equação proposta por Newton é o fluxo de calor transferido, que é igual o coeficiente de película vezes a área de transferência de calor vezes a diferença de temperatura entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido, né, mais distante da superfície. Então, a gente chega a essa equação aqui, né, do coeficiente de película, onde, apesar de ser uma equação simples, né, existem muitas dificuldades. E por que isso, né? Porque o coeficiente de película é uma função complexa de escoamento do fluido e das propriedades físicas do meio do fluido, além da geometria do sistema. Seu valor em geral não é uniforme sobre a superfície. Então, usamos um valor médio sobre essa superfície, o que dificulta um pouco, né? Por ela não ser uniforme. E vou agora falar um pouco da parte da resistência térmica, né? E a sua definição. Bom, na engenharia, esse é um conceito muito importante que é frequentemente usado. Porque como existe uma analogia entre a difusão do calor e a carga elétrica, os engenheiros costumam usar a resistência térmica, né? Ou seja, é a resistência térmica do material contra a condução do calor, para calcular a transferência de calor através dos materiais. Essa resistência térmica é o inverso da condução térmica, assim como uma resistência elétrica está associada à condução de eletricidade. Uma resistência térmica pode ser associada à condução de calor também. E a seguir eu vou mostrar algumas figuras, né, duas figuras que pode estar ilustrando melhor o que foi dito aqui nessa parte inicial. Bom, tudo bem, mas qual é a definição em si da resistência térmica? A resistência térmica ela é uma propriedade de calor e uma medição de uma diferença de temperatura, pelo qual um objeto ou material resiste ao fluxo de calor, né? E como é o conceito de resistência térmica pode ser usado em uma variedade de ramos, de diversos tipos de engenharia, né, que nós temos, a gente pode definir ela em algumas categorias, né? Primeiro, vou estar explicando a resistência térmica absoluta, ou RT, que possui as unidades de K sobre W. Portanto, essa resistência térmica absoluta é uma propriedade de um componente particular, que definiu a geometria, né? Que seria essa geometria? Seria a espessura, né? L, a área, que a gente chama de A também, e a forma do objeto em si. Por exemplo, uma característica de um trocador de calor definido, né? Apenas uma diferença de temperatura é necessária para resolver o calor transferido. Então, explicar essa parte da resistência térmica absoluta, a gente também tem a resistência térmica específica, ou em alguns casos também chamado de resistência térmica específica, né? Que é o R lambda, que possui as unidades de K vezes M sobre W. Essa parte da resistência térmica específica é uma constante do material, que é a espessura do material e uma diferença de temperatura que são necessárias para resolver o calor transferido, né? Também temos a parte da resistência que a gente pode chamar de R-valor, ou valor R. O que seria esse valor R? Né? É o fator de isolamento térmico. É uma medida de resistência térmica que quanto maior o valor de R, maior a eficácia de isolamento. Então, a isolação térmica possui a unidade de m ao quadrado vezes K sobre W, em unidade do sistema internacional, né? Porque do sistema imperial pode estar mudando essa unidade. E essa parte do R-valor é a resistência térmica da área unitária de um material. O valor R depende do tipo de isolamento, sua espessura, densidade, e é necessária uma diferença de área e de temperatura
para resolver esse calor transferido. Depois de explicar essas três partes de uma melhor definição da resistência térmica, né, a gente pode usar na engenharia, por exemplo, a condutância do contato térmico ou a resistência de contato térmico. Né? Mas o que seria isso? É uma representação da condução de calor entre os dois corpos sólidos. Quando os componentes são aparafusados, são pressionados de uma outra forma, também é necessário um conhecimento do desempenho térmico dessas tais juntas. Nestes sistemas compostos, a queda de temperatura na interface entre os materiais pode ser apreciável. Essa queda de temperatura ela é caracterizada pelo coeficiente de condutância do contato térmico, chamado de HC, que é uma propriedade que indica a condutividade térmica ou a capacidade de conduzir calor entre dois corpos em contato. Embora existam vários bancos de dados extensivos sobre as propriedades térmicas de materiais a granel, bancos de dados semelhantes para contatos pressionados não existe. E o inverso dessa propriedade descrita aqui, ela é denominada de resistência de contato térmico. Bom, o que seria essa resistência do contato térmico? Também vou chamar aqui de resistência do contato, né? Essa resistência do contato ela depende, na sua maior parte, da rugosidade da superfície. E a pressão que mantém essas duas superfícies juntas também influencia na resistência do contato. É possível observar que a resistência do contato térmico ela diminui com a diminuição da rugosidade da superfície e com o aumento da pressão da interface. Isso é atribuído ao fato de que a superfície de contato entre os corpos cresce à medida que a pressão do contato também aumenta. Quando duas dessas superfícies são pressionadas uma contra a outra, os picos formarão um bom contato com o material, mas os vales formarão vazios cheios de ar. Esses vazios cheios de ar, eles atuam como isolamento por causa da baixa condutividade térmica do ar. O número e tamanho limitados dos pontos de contato resulta em uma área de contato real, significativamente menor que a área de contato aparente. No caso de material compósito metálico, que é colocado no vácuo, a condução térmica através dos pontos de contato é o principal modo de transferência de calor, e a resistência de contato é geralmente maior do que quando o material compósito está na presença de ar ou de outro fluido. E além disso, a resistência ao contato térmico ela é significativa e pode ser denominante para bons condutores de calor, como metais, mas pode ser negligenciada para condutores de calores ruins, como isoladores. E essa resistência de contato térmico ela pode ser minimizada aplicando o líquido condutor térmico, que é chamada de graxa térmica, como graxa de CPU, nas superfícies antes de serem pressionadas uma contra a outra. O papel principal dessa graxa térmica é eliminar os espaços ou espaços de ar que atuam como isolantes térmicos da área da interface, né, a fim de maximizar a transferência de calor. A condutividade térmica do material intersticial e a sua pressão são as duas propriedades que governam sua influência na condutância de contato. Então essa é a definição da resistência térmica que foi vista aqui, né? Os tipos de resistência que a gente tem, como que é a resistência chamada e aplicada na engenharia, e algumas imagens agora para ilustrar melhor também como foi explicado lá no começo, como foi visto lá no começo com aquelas duas imagens. Hoje nós vamos falar um pouco sobre mecanismos combinados, no caso, a condução e a convecção. Também está incluso nessa apresentação a radiação, visto que é muito difícil você encontrar tanto a condução como a convecção isolados. Geralmente eles ocorrem simultaneamente. A radiação ela consiste de ondas eletromagnéticas que viajam com a velocidade da luz. A radiação não necessita necessariamente de matéria. Na verdade, se você analisar a atmosfera terrestre, ela captura a energia térmica provida dessas ondas
pela matéria. Então, a partir do momento em que uma onda eletromagnética colide com a matéria, ela transfere energia para a matéria, o que acarretando, né, no aquecimento. Todo objeto que tem temperatura, ele está irradiando onda eletromagnética. No caso do Sol, ele possui uma altíssima temperatura, uma energia muito grande. Então, por isso que ele se destaca e emite também outras frequências de onda. Mas o corpo humano, por exemplo, assim como qualquer coisa que possui temperatura, ele emite ondas na faixa do infravermelho. Essas ondas, elas podem ser facilmente detectadas por alguns aparelhos que a gente usa na engenharia, por exemplo, e que conseguem determinar pontos onde essa energia está mais alta. No caso aqui nós temos o exemplo de uma chaminé. Percebe-se que ela é muito bem isolada, né? Tanto que aqui na temperatura não se destaca. E aqui a fumaça a gente tem uma alta temperatura. Esse mesmo aparelho ele é muito usado em painéis elétricos para detectar falhas, porque a partir do momento em que você tem alguma falha ou um superaquecimento de algum componente, é sinal de que a corrente que está passando ali ela está muito alta para o dimensionamento do cabo, ou enfim, pode ter acontecido uma falha, um curto-circuito, alguma coisa assim. Enfim, a corrente está muito alta, está sobreaquecendo o equipamento. Aqui tem um exemplo de algo que está sendo muito usado, né, nessa pandemia, que é praticamente o termômetro. Ele praticamente usa o mesmo conceito, né, o termômetro eletrônico, pelo menos, das ondas infravermelhas para detectar a temperatura corporal. A convecção, ela só ocorre em líquidos e gases. Uma vez que a convecção, como o nosso colega Igor já explicou, ela é a transferência de calor pela matéria. Então não é necessariamente só a onda chegando a matéria emitindo essa temperatura. Praticamente você tem um fluido, então ali você tem a alteração de temperatura, uma alteração da densidade e ocorre as trocas de calor por isso. Aqui nós temos uma imagem bem simplória, onde nós temos uma casa a radiação que aquece o material da casa. Por condução, essa temperatura vai do ambiente externo para o interno, e aqui dentro, dependendo dos pontos onde está mais quente, provavelmente telhado, acaba acontecendo a convecção, onde ocorrem as trocas de calor. Aqui nós temos um exemplo de condução. A condução, nós vamos ter praticamente um material físico, onde em um ponto dele, que você esteja provocando aquecimento, você vai ter o deslocamento dessa energia através do material. Aqui é um exemplo bem básico, né? Uma vela, uma barra de metal, provavelmente, que tem que ser um bom condutor, transferiria calor para a mão do nosso coleguinha aqui. Aqui tem um exemplo mais visível do que seria isso. Nós temos um ponto aqui com uma T2, uma temperatura mais alta, um ponto T1, uma temperatura mais baixa, e aqui o nosso fluxo natural de energia, que é da temperatura mais alta para mais baixa. K, que é a condutividade térmica, é praticamente o coeficiente do material, se ele é um bom condutor ou não. Nós temos materiais condutores e isolantes térmicos. Uma relação bem interessante entre a condução e a convecção é que na condução nós temos um material fixo, e a vibração das moléculas elas vão se colidindo uma com a outra, e você tem a transferência de calor sem que necessariamente tenha uma movimentação de matéria. Já na convecção, ela está englobada pela condução, uma vez que a matéria ali, logo em contato com uma molécula em contato com outra, vai transferir essa energia, mas como você tem moléculas livres, essa energia já cria o distanciamento delas, aumenta o volume e cria então a convecção. Portanto, a convecção ela engloba a condução. Aqui nós temos o exemplo prático disso, né?
onde nós temos um gás e com as colisões moleculares nós temos um afastamento das moléculas. No líquido, esse afastamento já é menor. Aí vai muito, né, do elemento que a gente está tratando, praticamente da substância, né? Que algumas substâncias, na verdade todas elas têm o estado líquido e o gasoso, e isso depende do grau de agitação das moléculas. Aqui no sólido nós temos as moléculas estáveis, porém a vibração delas transmite energia de uma para outra de forma que ocorra a transferência de calor. Aqui tem um exemplo bem visível disso, né? Nós temos aqui as moléculas bem agitadas e com o fluxo de calor nessa direção, nós temos aqui elas pouco agitadas, porém a entrada de energia aqui, e aqui nós temos a agitação das moléculas. Um exemplo bem prático aqui de convecção, e um adendo aqui para o formato da chaleira, que já faz com que isso seja otimizado, é o aquecimento da água. Como o nosso colega já mencionou, no aquecimento da água nós temos um ponto de maior temperatura. Esse ponto vai se aquecer, vai ocorrer a expansão, ele vai subir, e o que está frio vai descer. Aqui no caso a gente acaba criando esse ciclo devido ao formato da chaleira. É um formato também que facilita o aquecimento. Os mecanismos, como eu já tinha citado antes, eles geralmente ocorrem simultaneamente. Então aqui a gente tem um exemplo bem visível disso, né? O fogo está transferindo calor por radiação, também por convecção. Provavelmente o ar que chega aqui e que sobe e entra em contato com a panela acaba transferindo calor. Dentro da água nós temos aquele efeito. Aqui nós estamos perdendo calor para o ar através da convecção, da evaporação da água, e a panela, esquentando nesse ponto, acaba por condução aquecendo o cabo. Uma aplicação cotidiana do conhecimento sobre as transferências de calor é a garrafa térmica. A garrafa térmica ela é um recipiente que vai, de alguma forma, tentar minimizar os efeitos das transferências de calor de todas as formas, tanto da radiação quanto da convecção, e também corta essa parte da condução, tanto da convecção quanto da condução quanto da radiação. Na tampa, nós vamos impedir que o ar que se aquece nessa parte do fluido chegue até a superfície externa e troque calor. Aqui nessa parte da térmica nós vamos ter vácuo. O vácuo ele é uma parte bem interessante, porque nós vamos ter uma temperatura muito alta aqui, e pelo fato de você ter um espaço livre, geralmente não é vácuo, aí vai depender muito da qualidade, né, da térmica, mas esse espaço livre impede que a troca de calor seja diretamente com a atmosfera. Então você vai ter um espaço aqui que teoricamente deveria ser sem matéria, né, o vácuo, e pela matéria você não vai ter transferência de calor por condução. Outra coisa interessante é a parede dupla de vidro espelhado que nós temos aqui dentro. Como eu disse, todo corpo com temperatura ele emite ondas eletromagnéticas. Com o vidro espelhado, você impede que essa emissão se propague para fora do recipiente. Então ela vai bater contra o vidro espelhado e vai retornar. A gente já sabe que a onda eletromagnética, quando ela entra em contato com a superfície, ela ou é absorvida, ou ela é refletida, ou ela ultrapassa a superfície. Então, nesse caso, parte dela, ou boa parte, acredito, ela vai ser refletida e vai permanecer ali com o líquido. E é praticamente isso que a gente tenta fazer. É muito difícil, né, ter um recipiente termicamente isolado, totalmente isolado, mas a garrafa térmica é algo que a gente tenta sempre se aproximar o máximo possível desse aproveitamento.
Aqui temos um exemplo bem visual, né? Nós temos o fogo aqui. Aqui a pessoa está se aquecendo com a radiação. Nós temos a condução acontecendo aqui, pelo contato direto da matéria. E aqui nós temos uma ventilação forçada, que eu acredito que esteja aquecendo o ar aqui dentro. Sistemas de resfriamento. Aproveitando essa parte do resfriamento, a gente vai entrar no conceito de aletas. A transferência de calor, ela pode ser melhorada se a gente aumentar, por exemplo, a área de superfície da superfície quente em relação à fria. Então, se você tiver mais área de contato, você vai ter mais pontos em que o ar ou o fluido que está em contato com a parte quente retire energia do objeto. Então, as aletas, a gente vai pegar um material condutor e criar ramificações, né? Geralmente ramificações, que vão aumentar essa superfície. Com isso, a gente aumenta o valor do nosso coeficiente de transferência de calor, o H, assim como mencionado pelos nossos colegas anteriormente. Aqui nós temos um exemplo de como podemos proceder com esse aumento da superfície. Aqui um exemplo muito comum nos computadores e eletrônicos, né? Que nós temos geralmente essa estrutura, um dissipador, né? Já tem esse nome, um dissipador de alumínio, em que vai ficar em contato com uma superfície quente e através das aletas você vai ter uma maior área de contato com o fluido que seria, né, o ar nesse caso. Aqui nós temos um sistema naturalmente, que vai funcionar de forma natural, né? Vamos aquecer essa parte, assim como já se entendeu na transferência de calor, que sempre nós vamos ter a transferência de uma parte mais energizada para uma menos energizada. Então aqui vai acontecer naturalmente. Nós temos uma ventilação forçada, que já aproveita então dois conceitos de aletas. Uma aplicação muito comum que a gente vê aí é os motores de motos, né? Nessa parte do cabeçote, onde ocorre um maior aquecimento, nós temos esse desenho que permite com que o ar passe e resfrie a peça. E aqui nós temos um vídeo o sistema de aquecimento de um motor, de um carro, enfim. Eu quero atentar aqui pela questão do reservatório de expansão. Esse reservatório de expansão, a necessidade dele é bem visível quando nós atingimos altas temperaturas aqui. Inicialmente, o sistema ele começa em uma temperatura baixa, né? A água vem por aqui, passa pela bomba, passa por um radiador aqui, provavelmente passivo, que vai refrigerar o óleo desse motor. Logo em seguida, ele vai passar também pela parte mais quente, que é onde ocorre a combustão interna. Passando por aqui, ele vai pela condução do metal que tem do motor, ele vai transferir para esse líquido a temperatura. Aqui o sistema de convecção ele é mais forçado, né? Nós temos uma bomba aqui girando o sistema, mas de qualquer forma ele vai vir até a entrada do radiador e aqui nós temos as nossas aletas. Essa estrutura aqui, geralmente ela é feita de alumínio ou cobre, ela visa aumentar a área de contato do ar com o fluido que está retirando o calor do motor. Então, no primeiro momento, nós temos isso acontecendo de forma natural. A partir do momento que aumenta a temperatura, nós temos um aumento do volume, né? Afastamento das moléculas acaba aumentando o volume. Reservatório de expansão garante que essa pressão não vá danificar o seu sistema e automaticamente a gente vai ter o acionamento da ventoinha. Aqui nós já temos mais um reforço no sistema de resfriamento, em que nós vamos melhorar o sistema de condução das aletas para intensificar o resfriamento desse motor.
E assim o ciclo vai se repetir. Nós temos o condensador de uma geladeira. Como é que a geladeira funciona? Aqui nós temos um compressor e que ele vai comprimir o gás. Por quê? A partir do momento que você tem uma compressão de um gás de uma forma forçada, você vai ter que reduzir o afastamento das moléculas dele. Então, o que acontece? Quando você reduz forçadamente esse afastamento de moléculas, ali tinha uma energia envolvida que estava afastando elas, né? Essa energia ela vai ter que ir para algum lugar. Então, a gente manda ela para cá, onde ela vai passar por aletas de metal, com outras aletas, no caso um cano, né? Com várias aletas, que vão pegar e transferir o calor naturalmente agora do gás que está ali para a parte mais externa, para o ar, né? Quando esse gás chega aqui na válvula de expansão, você vai ter a expansão dele, né? Ele já perdeu calor para o ambiente, porque ele foi comprimido forçadamente, né? Teve a inserção de energia, comprimiu ele, então como ele estava mais quente que o ambiente externo, ele vai vai transferir calor para o ambiente externo, né? Através do ar. Quando ele chega na válvula de expansão, você vai ter novamente o afastamento das moléculas. Quando você provoca esse afastamento, ela vai ter que retirar calor de algum lugar para colocar no espaço entre as moléculas que se afastaram, né? Você fez novamente, você forçou o afastamento. Quando você tem essa expansão do gás, ele vai tirar o calor que está nos alimentos. Então, o alimento que você colocou ali, ele vai emitir, né, o calor por alguma das três formas, né, geralmente pelas três, e esse sistema vai retirar o calor do alimento. Novamente, ele vai se redirecionar lá para o compressor e vai repetir o ciclo. Aqui temos um exemplo onde a gente pode acompanhar um pouco melhor a questão da energia envolvida, né? Nós temos aqui o calor recebido pelos alimentos no interior da geladeira, vai passar pelo compressor e vai ceder esse calor para o ambiente externo. Só que aqui nós temos uma diferença, pode ter no tamanho das sedas, né? Como é que aqui o calor cedido é maior e aqui o calor recebido é menor? Justamente porque a gente vai ter aqui, vamos estar colocando mais energia aqui, né? Então, a energia do ciclo, o total de energia que entra, ele é igual ao total de energia que sai. Então, se está saindo mais energia, a gente está colocando mais energia. E essa energia é a seguinte, é praticamente o recebido dos alimentos, mais o trabalho que a gente está injetando para provocar o ciclo, visto que ele não aconteceria naturalmente, você não tem como fazer uma caixa e ela ser uma geladeira. Isso é igual ao calor cedido. Então, assim que nosso sistema entra em equilíbrio. Aqui, na parte da elétrica, nós temos um exemplo muito comum, né, que são os motores elétricos, onde nós temos aqui as aletas que vão aumentar a superfície de contato da carcaça com o ambiente externo, e aqui atrás temos uma ventoinha que vai forçar o ar a passar pelas aletas, retirando o calor do motor. Um exemplo bem interessante também que são os transformadores, geralmente a óleo. Nós temos aqui essas aletas que vão fazer com que o óleo tenha mais área de contato com o ambiente externo. Aqui nós temos um porte transversal que mostra o fluxo desse óleo, né? Ele vai vir aqui, vai se aquecer, vai naturalmente ir para cima e vai, como aqui nós temos uma área de resfriamento, ele vai buscar esse caminho e vai refrigerar, criando um ciclo não forçado. Um exemplo do mundo animal é o elefante, né? Ele tem um animal de grande porte, ele vive em ambientes quentes, né? E ele precisa tirar a temperatura, o excesso de temperatura do corpo. Uma forma uma evolução adaptativa foi as orelhas. Ele tem grandes orelhas, muito vascularizadas, que faz com que o sangue venha até elas. São praticamente duas aletas enormes, e ele vai refrigerar aqui e voltar para o corpo mais frio, vai regular a temperatura. Esse é praticamente... Oi pessoal,
Agora a gente vai aprender um pouco sobre aletas, quais são os principais tipos de aletas, para que elas servem e como calcular a sua eficiência. Então, bora para a aula. Bom, então pessoal, a aleta ela é uma extensão geométrica da superfície sólida. Ela é usada para melhorar a eficiência na troca de calor do sólido, né? Então ela é um prolongamento do sólido usado para trocar calor, para melhorar a eficiência na troca do calor com o fluido adjacente a ela, né? Então pode ser ar atmosférico, ar forçado, óleo, enfim, qualquer fluido que troque calor com o objeto, com a aleta, né? Essa troca de calor se dá por convecção, né? E existem vários exemplos de aleta. Aqui a gente já tem alguns, né? Que é o cabeçote da moto, né? São aletas externas, essa, né? Aletas para refrigeração da moto, refrigeração do processador e do motor elétrico, né? Então aqui a gente tem aletas externas, né? E também as internas, né? Usadas em tubos, né? Tudo para troca de calor. Então a gente tem alguns tipos de aletas, né? São variados tipos de aletas, mas as principais são essas aletas, né? A de seção reta uniforme, a de seção reta variável, anular e piniforme, correto? Então, como que se dá então essa troca de calor, né? Quando a gente estende ou aumenta a superfície original, né, no caso a aleta, a gente está aumentando a área de contato com o fluido, né? Então, de acordo com a lei de resfriamento de Newton, né, se nenhuma outra variável for alterada, né, a taxa de transferência de calor por convecção também vai aumentar, certo? Mas a pergunta que fica, né, o quanto nós aumentamos essa taxa de transferência de calor? Bom, e para responder a pergunta anterior, nós vamos aprender a calcular a taxa de transferência de calor de algumas aletas. Essas aletas são de área de seção transversal uniforme. A eficiência da aleta se dá pela taxa de transferência real sobre a taxa de transferência ideal. Para ajudar a gente nesses cálculos, a gente vai fazer uso dessa tabela, né, que ela dá a taxa de transferência de calor na aleta. A taxa de transferência de calor na aleta por convecção, né, a aleta adiabática, temperatura especificada e aleta infinita, certo? Para a aleta infinita, nós temos que a eficiência é igual a H vezes P vezes K vezes AX. Tudo isso elevado a meio vezes θ da base, sobre P vezes L vezes θ da base. Fazendo algumas simplificações algébricas aqui, a gente chega a esse valor aqui, onde a eficiência da aleta infinita é igual a K vezes AX elevado a meio sobre H vezes P vezes 1 sobre L. A gente pode notar que isso aqui, né, essa expressão aqui, ela é o inverso de M da tabela que a gente tem aqui, certo? Esse M aqui, né? Então, se a gente notar, ela é o inverso de M. E fazendo mais algumas simplificações algébricas, a gente chega a N da aleta infinita é igual a 1 sobre ML, né? Então, o Mzinho aqui, né, e L, que é o comprimento. Na aleta adiabática, a gente tem a eficiência da aleta adiabática igual a taxa de transferência de calor da aleta adiabática sobre a taxa de transferência máxima da aleta. Essa taxa de transferência máxima da aleta é como se a aleta toda estivesse na temperatura da base, né? Então a gente tem aqui eficiência da aleta adiabática, que é igual a H vezes P vezes K vezes AX elevado a meio, vezes θ da base, vezes tangente
hiperbólica vezes ml sobre H vezes P vezes L vezes θ da base. Com esse termo aqui, a gente faz algumas simplificações algébricas como da aleta infinita, e a gente chega neste termo aqui, certo? A eficiência da aleta adiabática é igual a 1 sobre ml vezes tangente hiperbólica de ml. Que a gente pode notar que esse ml é igual a eficiência da aleta infinita, né? Então, a eficiência da aleta adiabática é igual à eficiência da aleta infinita vezes tangente de ml. Logo, a gente já pode concluir que a eficiência da aleta adiabática sempre vai ser menor do que a eficiência da aleta infinita, devido a esse número aqui, esse ml, sempre chegará perto de 1, porém nunca será 1. Então, por isso, ela sempre será menor que a eficiência da aleta infinita. Na aleta convectiva, nós temos a eficiência da aleta convectiva igual a taxa da transferência de calor da aleta convectiva sobre a taxa de transferência máxima da aleta, que é como se a temperatura da aleta tivesse, toda a temperatura da aleta estivesse na temperatura da base. A gente pode fazer dessa fórmula aqui, desse jeito aqui, com os dados da base, com os dados da tabela, ou a gente pode usar um outro caminho que alguns autores trazem, que é usando a expressão da aleta adiabática, porém com comprimento corrigido. Como que é esse comprimento corrigido? Esse comprimento corrigido para as aletas retangulares, esse comprimento corrigido é igual a L mais T sobre 2. E para cilindros, LC, no caso comprimento corrigido, igual a L mais D sobre 4. Né? Dessa forma, né, a gente pode ver aqui que na aleta adiabática a gente vai só substituir onde tem L por LC. Né? Então aqui a gente tem a eficiência da aleta convectiva, que é igual a 1 sobre M vezes LC vezes tangente hiperbólica de M vezes LC. A gente pode notar a simples diferença da aleta adiabática, que temos aqui para a aleta convectiva, que a gente tem aqui esse LC ao invés de ser L. Né? Onde tem L, coloca LC, certo? Olá, pessoal! Agora eu vou fazer um exercício sobre o que a gente viu no nosso trabalho. Vou explicar passo a passo para vocês. Agora nós vamos fazer um exemplo sobre escoamento em placa plana. A superfície de um coletor solar pode ser considerada como uma placa plana, com dimensões de 4 por 4 metros. A temperatura dessa superfície é praticamente uniforme e é de 40 graus Celsius. O ar, a 20 graus Celsius, escoa sobre a placa ao longo de seu comprimento com velocidade de 20 km por hora. Calcule A, o coeficiente médio de transferência de calor sobre a placa, B, coeficiente local de transferência de calor em x igual a 4 metros, C, fluxo de calor em x igual a 4 metros, e D, taxa de calor trocado entre a placa e o ar. Aqui ele oferece alguns dados, né, que a gente vai usar ao longo do problema, para resolver o problema. Então, vamos lá para o primeiro passo. Então, nosso primeiro passo vai ser definir algumas propriedades da temperatura do ar, né? Para isso, a gente vai calcular a temperatura do filme, que nada mais é que a média aritmética entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido, né? Dividido por 2. Substituindo os valores, aqui a gente vai ter 60 dividido por 2, 30 graus Celsius.
e aí a gente transforma em kelvins. Bom, agora no segundo passo a gente vai calcular o número de Reynolds, que é dado pela expressão da dimensão vezes a velocidade do fluido dividido pela viscosidade. A viscosidade foi fornecida pelo problema. A gente sabe que a velocidade é 20 km por hora, eu dividi por 3,6 para ficar na unidade de medida de metros por segundo, vezes 4, que é a dimensão da placa, né? Isso a gente chega no valor de 1,4 vezes 10 à sexta. No caso, né, vamos partir do princípio que o escoamento é turbulento em toda a placa. Por quê? Porque o número de Reynolds, que é esse daqui, né, 1,4,6, e no caso de uma placa plana, sem turbulência, seria um número crítico de 5 vezes 10 à quinta. 1,4 vezes 10 à sexta é muito maior que o caso crítico, né? Então, a gente vai admitir que, porque a gente está interessado em calcular o coeficiente convectivo, coeficiente de película médio, e podemos partir do princípio que o escoamento é turbulento em toda a placa por conta dessa comparação aqui, né? Nesse caso, nós vamos agora tentar calcular o número de Nusselt, que vai ser dada por essa expressão aqui. Substituindo os valores, a gente vai chegar nisso daqui, né? Esse daqui foi dado pelo problema, esse a gente calculou agora. E essa é da expressão mesmo, né? E no final a gente chega nesse número aqui. O número de Nusselt é 2.722. Bom, depois de fazer as primeiras contas, né? A gente já pode começar na letra A, que pede o coeficiente de película, coeficiente convectivo médio. Nesse caso, a gente vai usar essa fórmula aqui, que é o coeficiente de película igual ao número de Newtons, vezes a condutividade térmica, dividido pela dimensão. Substituindo os valores, isso daqui a gente descobriu, esse daqui o problema deu, dividindo por 4, que a gente também tinha já a dimensão. A gente chega no coeficiente médio, coeficiente de película médio de 17,9 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Agora nós vamos para a letra B, que pede o coeficiente convectivo local, né? A gente vai usar essa formulazinha aqui, o número de Reynolds a gente já tem, o número de Prandtl a gente também, o problema forneceu. Então, é só fazer a substituição, onde a gente chega no valor de 2.177, número de Nusselt, né? E agora vamos calcular o coeficiente, né? O coeficiente local. Substituindo na expressão, a gente chega no valor de 14,32 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Bom, já calculamos, né, o coeficiente de película local e o médio. Agora a gente vai calcular o fluxo de calor, que é o que pede na letra C. O fluxo de calor vai ser dado por essa expressãozinha aqui, onde o coeficiente que vamos usar é o coeficiente local, vezes a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido mais distante da superfície. Aí, substituindo os valores, temos 14,32 vezes 40 menos 20. Isso dá o valor do fluxo, né? Do fluxo de calor de 286,4 watts por metro quadrado.
Bom, agora nós vamos calcular a taxa de calor trocada entre a placa e o ar, que é o que pede na letra D. Nesse caso, a gente vai usar o coeficiente de película médio, não o local, como usamos anteriormente, né? Então, é dado pelo coeficiente de medida de película médio vezes a área, vezes a temperatura da superfície, menos a temperatura do fluido mais afastado da superfície. Com isso, substituindo os valores, né, que a gente encontrou e os dados pelo problema, nós chegamos na taxa de calor trocado entre a placa e ar, entre a placa e o ar, de 5.728 watts.